Nesta aula, nós vamos aprender algumas formas de se elaborar curvas no Civil 3D. Elaborar curvas no Civil 3D é algo extremamente interessante, porque você, por exemplo, utilizará essas curvas num projeto de dimensionamento de estradas. Então, você tem que saber utilizar corretamente esses comandos para aplicar em seus projetos. Para começarmos, então, vamos utilizar o comando line para que a gente possa desenhar algumas linhas que servirão de base para as nossas curvas. Então, eu clico aqui na minha linha de comando, L para chamar o comando line, vou especificar um ponto, depois o outro, Enter. Para criar uma linha, para criar uma curva, nós vamos precisar de duas linhas. Então, eu clico aqui e faço uma segunda linha. É necessário fazer esse x? Sim, a curva vai ser criada baseada nesse x. Então, nós temos quatro possibilidades de curvas aqui. Curvas criadas aqui, curvas criadas aqui, curvas criadas aqui e, por último, curvas criadas aqui. Então, você tem que saber isso na hora de fazer as suas curvas. Onde que eu encontro comandos para criar as minhas curvas? Eu encontro aqui, neste botão dentro do menu Draw da aba Home. Então, quando eu clico aqui, eu tenho várias opções para criar as curvas. Então, a primeira que nós vamos escolher é Create Curves Between Two Lines, onde eu vou usar duas linhas para criar uma curva, mais ou menos como está sendo criado aqui essa curvinha no exemplo aqui de resumo. Então, eu clico aqui, ele pede para mim, olha aqui na minha linha de comandos, Select the first straight, primeira linha. Então, eu vou pegar essa aqui. Selecione a segunda, clico aqui. Aí ele pede para mim algumas opções da minha curva. Normalmente a gente escolhe o raio. Como o raio já está selecionado aqui, eu pressiono Enter. Agora eu tenho que dar o comprimento do meu raio. Então vou colocar aqui, por exemplo, 100. Vamos ver se está certo? Enter. Olha o que aconteceu. Eu especifiquei um raio muito maior do que essas linhas são capazes de criar. Isso pode acontecer. Tudo bem. Chamo o comando curva de novo, seleciono a primeira e a segunda linha, seleciono a opção raio e agora eu vou colocar um raio menor, 30, por exemplo. E aí está criada a minha primeira curva. Notem que aqui na minha linha de comando ele me dá algumas informações dessa curva que eu criei. Eu tenho aqui o comprimento do arco, tenho o raio, tenho aqui o ângulo de curso dela. Tá? Então eu tenho essas opções que ele me mostra aqui. Olha agora o que nós vamos fazer. Eu vou criar outra linha pelo comando line, L Enter, para cá agora, e outra para cá. ESC para sair do comando, e agora eu vou na opção de curvas, só que desta vez eu vou pegar a segunda opção aqui, ó, criar a curva dentro das linhas. Olha o meu exemplo que vai acontecer. Ele vai criar a curva, mas ao contrário dessa que sumiu com o restante das linhas, essa aqui não vai sumir. Então, eu vou selecionar essa primeira e essa segunda. Da mesma forma que eu criei a primeira curva, ele me pede aqui uma opção. Vou selecionar o raio novamente e vou colocar um raio de 15, por exemplo. Ele criou minha curva e olha só, ele manteve as linhas que eu utilizei aqui para que eu possa continuar utilizando caso eu tenha necessidade. Vou utilizar um outro comando agora para criar a curva aqui dentro. Ó. Vou criar a curva entre o ponto. Então, o que eu faço agora? Eu vou selecionar as duas linhas da mesma maneira, só que agora eu não vou inserir um raio, não vou inserir nada. Eu vou colocar um ponto onde eu quero essa curva. Então, eu quero que ela venha mais ou menos aqui. Ó. Clico e aí ele criou a minha curva. Dessa vez eu não coloquei nenhuma informação, simplesmente cliquei para ver como ela fica. Para finalizarmos, vou excluir esse segmento de linha aqui para criar uma curva reversa a esta curva aqui. Nós temos dois tipos de curvas que continuam uma outra pré-criada. Nós temos as curvas compostas ou reversas, essa última opção aqui. Se eu clico nela, ele me pede para selecionar um objeto em arco. Então, vou selecionar qualquer uma das curvas e, nesse caso, vou selecionar esta aqui. Ele pede se eu quero criar uma curva composta ou reversa. Nesse caso, para visualizarmos, vamos ver como funcionam as curvas compostas. Ele pede para especificar o raio, então vou especificar um raio de 15. Enter. Agora ele pede uma outra grandeza. Vou colocar, por exemplo, um comprimento. E vou colocar aqui 20 de comprimento.
Está aí a minha curva que ele fez composta à curva anterior. Tá vendo? Eu tenho duas curvas agora. Agora vamos dizer que a partir dessa eu quero fazer uma para cá, reversa. Então eu vou selecionar aqui, novamente o comando Create Reverse or Compound Curve. Clico na minha curva, só que agora ao invés de pressionar Enter para aceitar o compound, vou digitar Reverse. Enter. E ele vai pedir para especificar um raio. Para especificar um raio, basta eu colocar um valor aqui. Vou colocar de 15 de novo, ó. E vou solicitar de novo a questão de comprimento, pressionando Enter. E vou colocar um comprimento de 30. Enter novamente. Ele criou minha curva reversa aqui. Tá vendo? Então eu posso criar curvas compostas ou reversas utilizando esse tipo de curvas aqui fornecida pelo Civil 3D e conseguir traçar, por exemplo, uma estrada ou um lote com facilidade. Nesta aula, nós aprendemos várias formas de criação de curvas pelo Civil 3D. Essas formas de criação de curvas normalmente exigem que você conheça as características do local através de traçados e que você tenha uma ideia do raio e do comprimento que você vai utilizar nessas curvas. Tendo em mão todas essas informações, a elaboração ficará muito mais fácil e você conseguirá aumentar a produtividade do seu desenho.